condicionais. Podemos construir novas proposições mediante o emprego de outros dois símbolos lógicos chamados condicionais. O condicional se, então, é representado pelo símbolo, essa seta aqui para a direita, e o condicional se e somente se é representado por esse símbolo aqui de setas de mão dupla, que quer dizer se e somente se. Condicional. Colocando o condicional se, então, entre duas proposições P e Q, obteremos uma nova proposição, P e a setinha aqui, Q. Essa forma de ler a gente vai falar como? Se P, então Q. P é condição suficiente para Q, e Q é condição necessária para P. O condicional P, se então Q, é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, se P, então Q, será sempre verdadeiro. Então, observe aqui na tabela verdade que a única condição que eu tenho que a nova proposição formada por se P, então Q, é falsa, é quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Fora isso, todas as outras condições, a nova proposição será sempre verdadeira. Vamos aqui a alguns exemplos. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, observe a primeira linha aqui na tabela verdade. Se P, então Q é verdadeiro. Quando P é verdadeiro e Q é falso, observe que o resultado é falso. Quando P é falso e Q é verdadeiro, observe que a nova proposição vai ser verdadeira. E se P é falso e Q é falso, então, observe que a terceira proposição se torna também verdadeira. Vamos aqui a alguns exemplos práticos. Proposição P. 2 é divisor de 4. Isso é verdade. 4 é divisor de 20. Isso também é verdade. Então, como é que eu posso dizer? Se P, então Q, vai ficar como? Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Isso também é verdade. Então, você pode ver pela tabela verdade, quando ambas as proposições são verdadeiras, a minha terceira proposição formada com elas também será verdadeira. O segundo exemplo me diz o seguinte: a proposição P, 2 vezes 5 é igual a 10. Isso é verdadeiro. 3 é divisor de 10. Já a Q, ela não é verdadeira, ela é falsa. Então, na proposição se P, então Q, vai me dizer que se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Isso vai ser falso, pessoal, porque a primeira proposição foi verdadeira, mas a segunda, ela foi falsa. E pela tabela verdade, nesse tipo de caso, eu tenho que a minha terceira proposição formada é falsa. Mas aqui mais dois exemplos. A proposição P me diz que 5 é menor que 2. Isso é falso. 2 é um número inteiro e isso é verdadeiro. Então, na proposição se P, então Q, vai ficar: se 5 é menor que 2, então 2 é um número inteiro. E isso vai se tornar verdadeiro no final, porque a primeira proposição foi falsa, já a segunda foi verdadeira. Então, pela tabela verdade, eu posso concluir que a terceira proposição formada entre elas é verdadeira. Mais um exemplo. 1/2 é menor que 1/3. E na outra proposição, 3 é igual a 5. Então, observe que eu tenho aqui duas proposições falsas. E aí, o se P, então Q, vai ficar: se 1/2 é menor que 1/3, então 3 é igual a 5. Observe que as duas são falsas, mas a proposição formada com elas duas, com o se P, então Q, vai me tornar uma proposição verdadeira. Então, pode conferir aqui na tabela verdade que vamos ter proposição verdadeira. A condicional se somente se. Colocando o condicional se somente se entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. P, se e somente se, Q. P é condição necessária e suficiente para Q. E Q é condição necessária e suficiente para P. Ou, se P, então Q e reciprocamente. O condicional se e somente se é verdadeiro somente quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se isso não acontecer, o condicional se somente se é falso. Então, pode verificar aqui na tabela, verdade, que elas só são verdadeiras quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Fora isso,
Se tiver uma delas duas falsas, a proposição formada será falsa. Vamos aqui a alguns exemplos. No primeiro, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, vamos ter como resultado uma proposição verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, vamos ter como resultado uma proposição falsa. Se P é falso e Q é verdadeiro, vamos ter uma proposição também falsa. Agora, se ambas são falsas, a minha proposição formada por duas proposições falsas é uma proposição verdadeira. Vamos aqui a alguns exemplos práticos. 2 é divisor de 12. Isso é verdade. 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Isso é verdade também. Então, observa o quê? P, se somente se que, vai ficar aqui 2 é divisor de 12. Se somente se 2 vezes 7 também é divisor de 12 vezes 7. Então, como ambas são verdadeiras, podemos concluir que essa terceira proposição também será verdadeira. Vamos no segundo exemplo. 3 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 4. Isso é verdade. Na proposição Q, 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Observe que isso é falso, porque 3 vezes 4 é 12 e 6 vezes 2 também é 12. Não são diferentes. Então, na proposição P, se somente se Q, me diz que 3 dividido por 2 é igual a 6, 4. Se somente se, 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Nesse caso, a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, me tornando a terceira proposição uma proposição falsa. Vamos aqui mais dois exemplos. 6 é igual a 12 dividido por 3. Observe que isso é falso. 3 vezes 6 é igual a 18. E observe que essa proposição Q é verdadeira. Nesse caso, eu vou ter na primeira proposição falsa e a segunda verdadeira. Então, como a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a minha terceira proposição formada por elas vai ser falsa. Vamos aqui mais um exemplo, o quarto. P, 4 é menor ou igual que 3. E Q, 4 vezes 5 é menor ou igual que 3 vezes 5. Observe que 4 não é menor ou igual que 3. E 4 vezes 5, que é igual a 20, não vai ser também menor ou igual que 3 vezes 5, que é 15. Então, ambas são falsas. Mas, quando eu junto elas duas com se somente se, ficaria 4 é menor ou igual que 3. Se e somente se, 4 vezes 5 vai ser menor ou igual que 3 vezes 5. Então, quando eu junto elas duas no se somente se, são duas proposições falsas. Porém, a minha terceira proposição se torna verdadeira. Agora vamos ver aqui tautologias. Mas o que é isso, Anderon? Tautologias. Então vocês vão perceber que tautologias nada mais é do que uma tabela formada por outros conectivos. Então vamos aqui. Também chamada de proposição logicamente verdadeira. Mas vamos entender por quê. Você já vê uma proposição formada a partir de outras, de P, de Q, de R e assim por diante, mediante o emprego de conectivos e ou de modificador negação, ou ainda de condicionais se, então e se somente se. Dizemos que V, essa proposição V, é uma tautologia ou proposição logicamente verdadeira quando V tem um valor lógico verdadeiro, independentemente dos valores lógicos de P e Q. Ele quer dizer o seguinte, então essa última proposição aqui, ela tem todos os pontos verdadeiros. Então, quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma proposição logicamente verdadeira, ou também chamado de tautologia. Então, independente dos valores lógicos de P e não P, e de Q e não Q, juntando com os conectivos e com as condicionais, eu vou ter no final da minha tabela todos os valores lógicos verdadeiros. Então, isso é chamado tautologia. E o oposto de tautologia seria as proposições logicamente falsas. Então, observe que a última proposição aqui, formada pelo se, somente se, elas são todas falsas, Apesar que eu tenho aqui, entre P e Q, alguns valores lógicos verdadeiros. Mas, o final, ela vai ser toda falsa. Então, a definição de proposições logicamente falsas vai dizer que ela é formada a partir de outras proposições, mediante o emprego de conectivos e ou
ou de modificador de negação, ou ainda das condicionais se então e se somente se. Uma proposição logicamente falsa é quando ela tem o valor lógico f independente dos valores lógicos de P e Q. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho P e Q verdadeiros, porém, minha última proposição formada é uma proposição falsa. E aqui, pessoal, esses outros conceitos lógicos, relação de implicação, relação de equivalência e sentença aberta de quantificadores, nós vamos continuar, mas para isso vocês precisam dar um comentário aqui nesse vídeo e dizer que está gostando, que está legal e quer que a gente faça esse vídeo aqui para continuar esse assunto. E não perca essa playlist fantástica sobre matemática básica. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.